Qual é o seu padrão? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, e atendendo alguns pedidos de alguns irmãos, eles desejam compartilhar a bênção que este canal, que estas mensagens têm sido nas suas vidas. Então nós decidimos que nós vamos fazer da seguinte forma: os comentários eu não vou abrir. Deus não tocou no meu coração para isso. Nós temos que vigiar. Esse canal ele é peculiar, tá? Lembra disso, que este canal é para discípulos de Cristo, tá? Não, isso é além da minha vontade. Isso é uma direção que o Senhor Jesus me deu através do seu Espírito Santo. Mas para os irmãos que ficam me cobrando, pedindo para divulgar as bênçãos desse canal, o que nós vamos fazer? Manda para mim no meu particular, você tem o meu número, quem não tiver, acho que todos têm, né? Todos têm sim. Manda para mim o seu vídeo, o seu comentário, pode ser vídeo, pode ser escrito, que nós vamos divulgar aqui todas as semanas as bênçãos que o Senhor Jesus tem realizado na sua vida através desse canal, tá bom? Meu querido e minha querida. E é isso aí. Hoje nós vamos falar uma mensagem textual, mas ela vai abranger quase que uma mensagem temática, hein? Eu diria que ela é temática, mas nós vamos concentrar mais num texto ali. E nós vamos falar sobre o padrão. Qual é o seu padrão? Vamos falar sobre padrão. E o texto que nós vamos falar encontra-se no Evangelho de São João, no capítulo 16 e o versículo 33, que vai nos dizer assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem. O Senhor Jesus Cristo estava aqui na sua última semana de vida aqui nessa terra. E ele estava dando as últimas orientações para os seus discípulos, né? Ele estava explicando para os discípulos que em breve, muito breve, ele seria recolhido e não estaria mais aqui. E ele começou a falar de algo que ele não falou nos seus 3 anos e meio anteriores. Em todo o seu ministério ele pouco falou, né? Ele falou muito sobre o Espírito Santo na última semana. Porque na verdade o Espírito Santo está conosco, irmãos. O Espírito Santo é Deus aqui conosco, aqui na terra, nos consolando, nos edificando, convencendo o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e é o nosso companheiro, o nosso consolador. É por isso que essa instituição igreja, ela continua de pé, porque ela é regida pelo próprio Deus. O Espírito Santo é que rege a igreja para aqueles que dão ouvidos a ele, para aqueles que deixam atuar. Lembra que o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai atuar na sua vida se você não desejar, se você não permitir, tá? E aí o Senhor Jesus, então, ele fala aqui uma frase emblemática, é o último versículo do capítulo 16, ele está dando as últimas orientações
aos seus discípulos, e é bem emblemático aqui que ele diz assim, né? No mundo tereis aflições. Vamos escolher aqui 3 palavras para nós falarmos dessa frase que vai ter muito sentido no que nós vamos discorrer. Então nós vamos usar aqui a primeira palavra mundo, a segunda palavra aflições e a terceira palavra paz. Então olha só, ele diz que no mundo vocês terão aflições. E realmente nós temos muitas aflições no mundo, muitas, não são poucas. Existe uma teologia chamada teologia liberal, que é uma teologia mundana. Como que eu vou explicar isso para vocês de uma forma simples? Eu sempre procuro explicar coisas complexas de uma forma simples, para que nós tenhamos um entendimento melhor. A teologia liberal, ela se sobrepõe à Bíblia, tá? Então vamos supor, os costumes de vestimentas, por exemplo, tá? Pode ser outra coisa, pode ser de palavra, mas vamos falar de vestimentas. Se o mundo ele determina que uma veste é moderna, ainda que a palavra de Deus fala que nós não devemos ter comportamento lascivo, as pessoas vão ouvir mais o mundo do que a Bíblia, tá? Então, por isso que surgem essas ideias de querer reescrever a Bíblia, da teologia liberal. Essas ideias de igrejas que parecem boates, que o culto é uma celebração que parece uma boate, que apagam-se as luzes e tudo. Isso vem da teologia liberal. A teologia liberal, ela se sobrepõe à palavra de Deus, tá? Então, se eu tiver que escolher entre a palavra, né, que eles chamam de fundamentalismo, né, e o liberalismo, que é o modernismo ali, algo que se julga superior, então eu vou escolher o modernismo. E até aí está muito bonito, porque é inovador, né? Inovador, você chega na igreja ali, aquela coisa inovadora, né? Nossa, nem parece igreja, parece que eu estou num show, né? É inovador, ninguém vai incomodar a pessoa ali na sua vestimenta, pode sensualizar à vontade, né? Eu conheço casos de pessoas até que estão em adultério, estão em fornicação e participam da Santa Ceia nessas igrejas, né? Porque a teologia liberal, ela entende que com o tempo a pessoa ela vai entender que aquilo é errado. Que bom seria se isso desse certo, não é? O problema é que não dá certo, meus queridos. O problema é que não dá certo. E por que não dá certo? Porque vai contra a preciosa e inerrante palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus é pragmática. Sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, os ensinamentos, os códigos que estão na palavra de Deus são muito claros para nós. Eles são muito claros, né? E aí nós vamos entender, então, nesta mensagem, como que o mundo se comporta, tá? No mundo, o apóstolo Paulo falou assim, eu não quero que vocês isolem-se do mundo, seria necessário vocês saírem do mundo. Então essa convivência com o mundo, ela se faz necessária, ela é real e não tem como nós nos abduzir do mundo. Não, nós fazemos parte do mundo até. Porém, nós não temos que comungar com as coisas do mundo. É isso, esse é o ponto. Nós somos luz, nós somos sal. Lembra que a luz, ela conduz as pessoas até Jesus. O sal, ele tempera. Então, é isso que nós somos. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, nós não podemos nos envolver com o mundo, com as práticas mundanas. Já pensou aqui, pastor Reinaldo,
começar a usar aquelas roupinhas apertadas e tudo, que é um padrão do mundo, não vai ficar legal, não vai ficar bom. Por quê? Porque vai contra a palavra de Deus, tá? E esta geração, este mundo hoje, essa teologia liberal, ela trouxe algumas coisas, ela se infiltrou de uma forma sorrateira na igreja. Ela se infiltrou de uma forma sorrateira na igreja, né? Na igreja que eu falo é como um todo. Até mesmo nós, considerados aí a igreja mais séria que tem alguns traços de liberalismo. A gente vê alguns traços de liberalismo querendo se infiltrar nos nossos costumes, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de conduzir a Bíblia, de conduzir a palavra, de conduzir os cultos, de conduzir os costumes, tá? E então, mas qual que é o problema disso? O problema, eu já falei anteriormente, repito, não dá certo. Nós temos uma igreja no Brasil que foi uma igreja muito embasada na Bíblia já. E essa igreja, ela se enamorou com essa teologia liberal, né? Então ali, o pastor ali é um pastor muito comunicativo, muito famoso no Brasil, né? Tá sempre na mídia aí. E essa igreja, ela foi por esse caminho do liberalismo. E o que aconteceu com essa igreja? Nós vemos todos os dias no Instagram esse mesmo pastor reclamando de problemas que o liberalismo traz, né? Esses dias atrás tinha um vídeo dele reclamando que uma irmã foi lá noivar e estava com uma roupa sensual, com decote, com não sei o quê, e ele dizia, sorte dela que eu não estava aqui e tudo. Quer dizer, ele mesmo trouxe esse problema para ele, para ele e para a igreja. Por quê? Porque ele deixou de lado a palavra de Deus e aplicou a teologia liberal na sua igreja, né? E lembrando que a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, então nós temos que praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, tá? Então esse é o ponto, tá? E não, a palavra de Deus, ela é a base para nós ensinarmos, para nós falarmos, tá? Mas nós não podemos desprezar algumas tradições. E como que eu sei se alguma tradição é boa ou ruim? Se ela deu certo, nós não podemos desprezar. Então, aí o que acontece? Qual é o contexto de mundo que nós vivemos hoje, ano 2025? Não existe mais padrão absoluto. Hoje tudo é relativizado. Então, isso traz uma perspectiva, um conforto para quem está ali no mundo, ou até mesmo para aquele cristão que anda nos seus próprios caminhos, traz uma falsa sensação de conforto. Por quê? Porque ele relativiza. Ah, não, você anda desse jeito, mas é como se fosse uma escolha, como se nossas decisões fosse uma escolha pessoal, e realmente o é, mas como se cada um escolhesse alguma coisa, e o que cada um escolheu vai dar certo, vai chegar no mesmo caminho. Aquela frase que a gente ouve tanto, né? Todos os caminhos levam a Deus. Só um caminho leva a Deus. E esse caminho chama Jesus Cristo de Nazaré. Conforme está ali na sua própria palavra, que em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra coisa que aconteceu nessa sociedade moderna, nessa sociedade liberal, foi a troca do sacrifício pessoal, né, pela satisfação pessoal. E aí aqui nós já vamos falar da segunda palavra. A primeira palavra que nós falamos foi o mundo, né, o que o mundo nos oferece hoje. E a segunda palavra, se a pessoa vai estar no mundo, ele vai ter aflições. Porque o Senhor Jesus diz aqui, ó, no mundo tereis aflições, tá? Então, esse pedaço de mundo que nós temos que viver, nós sobrevivemos
nós fazemos negócios, nós contratamos pessoas, né? E nem todos que nós contratamos são servos de Deus. Então, esse pedaço de mundo, nós estamos debaixo de uma autoridade governamental, né? Necessariamente essa autoridade governamental ela não é cristã. Então, isso aí traz aflição para nós. Existem problemas geopolíticos, existem problemas mundiais, líderes mundiais, e uma série de implicações que vai trazer complicação para a nossa vida em relação ao mundo. E é natural, o Senhor Jesus já disse isso há 2000 anos atrás. Ele já disse isso há 2000 anos atrás. No mundo tereis aflições. Qual é o problema com a teologia liberal? Onde choca? Triunfalismo. Como assim eu vou ter aflição? Como assim? Né? Se está dizendo que hoje vai estar tudo certo, que eu não vou ter aflição nenhuma. Triunfalismo puro, humanismo puro. Como assim? Então aí, quando a pessoa sofre alguma aflição, né, ele trocou ali, enquanto a pessoa que estava lá no mundo, ele troca o padrão absoluto pelo padrão relativo, ou seja, ele relativiza tudo. Na questão de sacrifício, ele troca o sacrifício pessoal pela satisfação pessoal. Sim, né? Isso influencia em várias coisas. As pessoas hoje, eles são muito ansiosos, eles entram num trabalho, se em 6 meses ele não for o gerente, não tiver com um salário tal, não tiver um carro importado na mão, pronto, aquele trabalho já não serve mais. Onde está o sacrifício pessoal? Pela bondade e graça do Senhor Jesus, eu fui e sou muito bem sucedido na minha carreira profissional. Né? Para aqueles que não me conhecem pessoalmente, eu não fui chamado para viver para o altar. Eu tenho a minha vida secular, tenho meus negócios e tudo, mas lá no começo, eu me sacrifiquei demais. Ainda dizia para minha esposa hoje, né? Os sacrifícios, lembrando com ela, porque ela participou de grande parte disso, da maior parte ela participou e me ajudou nesse processo, né? De conhecimento e de trabalho e tudo. Era muito sacrifício mesmo, sabe? Ia ali trabalhando de noite, de madrugada, viajando, passando noites inteiras dentro de ônibus, né? Viajando e tudo para fazer o melhor para o nosso cliente, para sempre entregar o melhor para o nosso cliente, e ali o cliente ia prosperando, ia dando certo, e aí então a gente ia junto, acontecendo tudo junto ali. É dessa forma, através do sacrifício pessoal. Essa geração de hoje, eles querem riqueza, eles querem carro bom, eles querem luxo, mas eles não querem sacrifício. Eles não querem sacrifício. Eles querem que aconteça tudo automaticamente. Me desculpa, meu querido. Pode acontecer em um caso ou outro de uma pessoa pegar aí uma situação, estar no lugar certo, na hora certa. Pode até acontecer, mas a via de regra não é assim. Tem que ter sacrifício. O próprio Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus, capítulo 28, é-me dado todo o poder na terra, nos céus e na terra. Eis que me dado todo o poder, mas olha o sacrifício que o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário para nos salvar. Então, quando a gente entende essa palavra sacrifício, a origem dela, ela se torna leve para nós, porque o sacrifício nada mais é do que a mordomia. Esses dias atrás eu tive a oportunidade, passei uma tarde abençoada com 2 pastores, nós participamos de um aniversário e pudemos ali passar uma tarde de sábado juntos, e ali eu compartilhava com eles alguma coisa sobre sacrifício, sobre mordomia. Quando eu entendo o que é mordomia,
Depois nós podemos gravar um vídeo só falando de mordomia. Mas quando eu entendo o que é mordomia, quando eu entendo o que é eu ser um mordomo, o mordomo não é dono de nada. O mordomo ele tem que prestar conta de tudo. O mordomo ele tem que preparar o almoço, ele tem que preparar toda a logística, ele tem que cuidar tudo, né? Pessoas que fazem festa, por exemplo, é um exemplo ótimo para mordomia. Pessoas que trabalham com festas. Quando o aniversariante chegar, a noiva chegar, o noivo chegar, tem que estar tudo pronto. E aquilo tem que ser cuidado com muita antecedência. Não dá para chegar na hora ali, não, são alimentos, tem que ser preparados, tem que ter toda uma preparação antes. E assim é a forma que nós devemos ter a nossa vida. Por exemplo, filhos. Os filhos, a obrigação de ensinar a palavra de Deus para os filhos é dos pais. É dos pais. É você que vai casar aí, olha direito a esposa que você vai casar, jejua, pede a Deus, tá? Porque você que já é casado e tudo, ora a Deus para Deus abençoar a sua esposa, porque a esposa tem uma influência nos filhos grande, muito grande. É a influência que a esposa tem nos filhos. Tanto é que os judeus, eles não consideravam, eles só eram considerados judeu aquele que tinha mãe judia. Se a mãe fosse estrangeira e o pai judeu, ele não era considerado judeu. Olha um exemplo de Timóteo, por exemplo, né? Que foi criado ali, foi ensinado pela mãe e pela avó, né? Paulo fala muito, deixa muito bem claro isso. Então, nós temos que ter esse entendimento. Esposas. As esposas também, os maridos têm que ali passar um ensinamento para as esposas. Lembra que Paulo fala lá em Coríntios? Eu não permito que as mulheres ensinem na igreja, naquele contexto, naquele momento ali. E se alguma mulher tiver dúvida, não fica falando na igreja, não. Vai lá e pergunta para o seu marido. Então, depois o próprio Paulo diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então é dever do marido ensinar a palavra de Deus para a esposa. É claro que a esposa tem que ir na escola dominical, tem que aprender também, é claro, não estou tirando a responsabilidade dela. Mas ali na hora do vamos ver ali, é o marido que tem que segurar mesmo, segurar firme na mãozinha dela e falar, vamos juntos, vamos juntos. Isso passa pelo sacrifício pessoal, tá? Pelo sacerdócio, pela mordomia. Quando eu entendo que eu sou sacerdote, a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse, e vocês são reis e sacerdotes, né? Para o vosso Deus. Quando eu entendo que é o sacerdócio, eu entendo que eu tenho uma missão. E qual é a minha missão? Eu tenho que descobrir isso com o Senhor Jesus. Se eu sou pai, está muito claro. Se eu sou marido, está muito claro também. No mínimo, essa turminha aí que está na sua casa, que são os seus filhos, a sua esposa, essa turminha tem que entrar no céu. Tá? Eu sei que nós tivemos aí profetas, até mesmo Samuel, que não teve êxito com os filhos, Levi, e nós não estamos falando aqui de exceções, nós estamos falando de regra. Tá? Eu sei que a salvação é individual, que a salvação é uma decisão pessoal, eu sei de tudo isso. Mas, dentro de um contexto bíblico, a obrigação de ensinar aos nossos filhos e às nossas esposas é nossa. Nossa, como pais, como chefes de família, como sacerdotes do lar. A minha primeira congregação está aqui no meu lar, né? Então, e como que eu faço isso? Orando, jejuando, estudando a palavra, buscando a Bíblia. É isso mesmo, nós temos que estudar muito. Aqui na minha mesa aqui do lado, vocês não podem ver, mas eu tenho várias Bíblias de estudo aqui, ó. Tem bastante Bíblia mesmo. É mais de 10. Para quê? Para ter uma compreensão da palavra de Deus. Tem um lugarzinho ali que eu dobro o meu joelho. Para quê? Para buscar a graça do Senhor Jesus. Né? A graça para buscar comunhão com o Espírito Santo. Para nós termos algo que oferecer para a nossa família e também para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos clientes, para todos eles. Né? Então nós temos que trocar aí, deixar esse negócio de querer ter satisfação pessoal.
Ai, qualquer dificuldade, dizia, ai, que estou indo embora. Né? Não, o casamento ele tem que ser algo fundamentado ali, tem que ser algo forte. Pode passar por tribulação, pode passar por tempestade, pega na mãozinha da esposa e fala, vamos juntos, né? Eu lá vou completar esse ano, pela bondade de Deus, 29 anos de casado, mas já passamos dificuldades lá atrás, e nós pegamos na mão do outro, aquela tempestade de areia, aquela dificuldade, e vencemos, e estamos vencendo ainda, porque a batalha ainda não terminou, só termina com o advento, com a chegada do Senhor Jesus, né? E aí a terceira palavra, que se nós cumprirmos, entendermos bem a nossa posição na primeira e na segunda, a terceira fica fácil, né? E olha só como ele começa o versículo. Na verdade, é meio de trás para frente aqui o ensino que nós trouxemos, ó. Porque ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, né? Ou seja, se os meus padrões não forem os padrões do mundo, forem os padrões de Jesus Cristo, eu vou ter paz. Ainda que eu esteja no meio de uma tempestade, eu vou ter paz, né? Aí ele continua, no mundo tereis aflições. Então, se eu quiser muito mundo para a minha vida, eu vou ter aflição, tá? As coisas que eu preciso do mundo eu vou ter, não tem jeito. Mas eu jamais trocaria um compromisso bíblico, um compromisso na igreja, por algo no mundo. A não ser uma coisa muito específica, muito esporádica, às vezes assim é necessário, né? Até mesmo para a gente falar de Cristo para alguma pessoa de uma forma indireta, mas não é qualquer convitezinho, qualquer coisinha que nós estamos indo, não. A nossa parentela, graças a Deus, nós temos uma parentela grande, graças a Deus. Nós temos assim mais de 50 crentes na nossa família. E eles marcam as coisas, muitas coisas que eles marcam é em função dos nossos compromissos. Por exemplo, eles não marcam aniversário, nem casamento, em dia de Santa Ceia. Eles não marcam. Tá? Por quê? Porque eles já entenderam isso. Eles já entenderam a importância que é de nós honrarmos ao Senhor, de honrarmos ao nosso Deus. Agora tem pessoa que qualquer coisinha já está deixando a ceia. Qualquer coisinha. Ai, tá vindo uma nuvenzinha lá, vou deixar a ceia. Ai, tem um aniversário do cachorro do meu amigo, eu vou lá e deixo a ceia. Não. Domingo, por exemplo. Domingo é o dia do Senhor. Se puder fazer um almoço no sábado e tudo, é melhor. Porque domingo é o dia de nós dedicarmos ao Senhor. E é isso. E para nós concluirmos, né? Essa geração também dos liberais, o conceito aliança para eles não tem muito valor. Porque aliança, olha aqui a aliança, ó. Olha aqui, ó. Aqui está o nome da minha gatinha, aqui, ó. 30 de novembro do 11 de 96. Tá aqui, ó. Pode ver que ela não tem começo nem fim, ó. Não tem começo e nem fim. A aliança não se rompe. Não se rompe. Só que essa geração de hoje, eles não consideram essa coisa forte da aliança. E eles trabalham no sentido de, eles trocam aliança por contrato. Então, para nós resumirmos esse ensino de hoje, e aí eu já vou dar um testemunho que é muito forte, que essa geração, de uma forma geral, generalizando, ela trocou o padrão absoluto pelo padrão relativo. Fiquemos com as tradições, fiquemos com a Bíblia, fiquemos com os padrões absolutos. Pecado não deixou de ser pecado. Essa geração trocou o sacrifício pessoal pela satisfação pessoal. Continuemos no sacrifício, continuemos no sacerdócio, continuemos na mordomia, sendo mordomos de Cristo, sendo sacerdotes de Cristo. Sabe? A satisfação pessoal ela pode esperar um pouquinho ali, sabe?
E essa geração trocou o conceito aliança por contrato. O contrato se rompe. Tem cláusula, em todo contrato ele tem uma cláusula lá de rompimento. A aliança não. A aliança ela é eterna. Então nós temos que ter isso em nossa mente. E tem até uma história muito interessante. Na época que eu me converti, e até um pouco antes, tinha muitos testemunhos desse. Que tinha um homem que a mulher se converteu, esse homem chamava Amâncio, e ele começou a espancar a mulher porque ela se converteu ao Senhor Jesus. Hoje é um absurdo falar isso, né? E naquela época também era absurdo, mas naquela época era algo que era comum acontecer. E aí ele batia na mulher todos os dias que ela chegava do culto. Ele ia lá e batia na mulher. E a mulher, firme com o Senhor Jesus, olhava para ele e falava assim: Deus vai te abençoar. Você vai ainda ser um servo de Deus. Eu acredito que você, meu marido, vai ser transformado. O que é isso? O sacrifício pessoal, né? E o servo de Deus, ninguém toca nele. O pouco que ela foi tocada ali, ela conseguiu suportar, né? Olha só, eu não estou fazendo apologia a isso, irmãos. Eu estou contando um testemunho, hein? Por favor, estou contando um testemunho. E aí ela continuou orando. Aí o marido dela disse para ela assim: olha, você está muito relaxada, não está dando certo. Se você for no culto hoje, eu vou bater em você lá na igreja. Eu vou bater em você e eu vou bater no seu pastor lá na igreja. E assim ele fez. E a irmã continuou firme com o Senhor Jesus. Irmãos, ninguém desafia um servo de Cristo e tem êxito. Põe isso na sua cabeça. Se a pessoa for servo de Jesus Cristo para valer mesmo, ninguém lhe toca. E aí ela foi para a igreja normal, não se intimidou. E ele pegou um pedaço de pau, né? E foi para a igreja dizendo para ela que ia bater nela e no pastor, na hora que acabasse o culto. E ele ficou atrás de um poste assim, aqui do outro lado da rua, atrás de um poste, olhando o culto, com um pedaço de pau na mão, com aquele porrete na mão, né? Um taco de beisebol na mão ali, e esperando acabar o culto, porque ele dizia que ia dar paulada no pastor e na irmã. E aí no final do culto, o pastor fez o apelo e pediu para cantar aquele hino. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. E o nome desse homem era Amâncio das Neves. E conforme os irmãos cantavam aqui na igreja Manso e Suave, ele ouvia falar o nome dele lá. Então os irmãos cantavam assim: manso e suave, e o Espírito Santo codificava e ele ouvia assim: Amâncio das Neves, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Aquele homem teve um quebrantamento, entrou dentro da igreja com aquele pedaço de pau em lágrimas, dobrou os joelhos e se converteu ao Senhor Jesus. Porque aquela mulher entendeu que através do seu sacrifício pessoal, Deus podia transformar a vida dele. Então que nós tenhamos isso em mente, queridos. Foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Este é só um de inúmeros testemunhos que nós temos para contar. Então que nós tenhamos isso em mente, padrões absolutos, sai com esse relativismo para lá.
sacrifício pessoal, sai com essa satisfação pessoal para lá. Essa satisfação pessoal, ela vai nos alcançar. Eu tenho momentos de regalo, igual os espanhóis dizem, regalo, né, Liz? Os espanhóis dizem. Eu tenho esses momentos também, mas, em primeiro lugar, o sacrifício pessoal, né? E nós vamos ter o conceito de aliança. Nada é efêmero. Não, as alianças nossas, elas são alianças para valer mesmo, né? E aí nós vamos viver a plenitude desta palavra em nossas vidas e vamos colher muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui encerramos, Senhor, mais uma palavra onde pudemos compartilhar com os nossos irmãos. Meu Deus, derrama da sua glória, da sua graça sobre a vida desses teus servos e servas. Pai, abençoa a Fernanda, abençoa o Marco. A Fernanda, Pai, ela já entendeu bem estas palavras que o Senhor nos direcionou e Deus tem abençoado esse casal que nós amamos muito. Senhor, continua abençoando Lucas Clarindo, continua abençoando a sua esposa, Pai. Como eu tenho uma honra de ter esse irmão como um amigo. Senhor, continua abençoando o Ailton, a Maria, abençoa a Ágata, Senhor. Meu Deus, derrama da sua glória sobre a vida do Julinho, esse grande servo de Deus. Abençoa o Baltazar, Pai querido, Pai de amor, derrama da sua glória, da sua graça. Abençoa o meu irmão Flávio, Senhor, que está passando por um vale agora, e eu pude encontrá-lo. Que o Senhor abençoe a tua vida, Flávio, continua abençoando ele. Pai Santo, abençoa minha irmã, Pai, meu cunhado, pastor Paulo, a minha irmã Eunice, que carinhosamente nós temos uma forma de tratar ela. Meu Deus, derrama da sua glória, da sua graça. Continua abençoando a minha esposa querida, os meus filhos, Pai. Continua derramando a sua glória. Senhor, abençoa minha sogrinha, meu sogro. Passaram uns momentos conosco aqui. Foi muita alegria para nós. Já estamos com saudades. Continua abençoando esses teus servos e servas. Abençoa o meu amigo Toninho, pai de Fernandópolis. Senhor, abençoa grandemente a sua família, suas filhas, derrama da sua glória. Abençoa meu amigo Marcelo, Senhor, lá de Bitinga, a Isa, abençoa eles grandemente, Pai. É assim que eu oro e te agradeço e o faço em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome. Suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já.
vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por